O despertar e a reconexão com a fonte criadora. Respire profundamente. Feche os olhos se desejar. E permita-se, por alguns instantes, simplesmente desacelerar. Porque neste exato momento, você está prestes a adentrar um portal. Um portal invisível, silencioso, mas infinitamente real. Um portal que não se abre lá fora, mas sim aqui dentro. O caminho que você está prestes a trilhar não é um caminho externo, nem geográfico, mas um mergulho profundo, direto ao centro do seu ser, onde mora a sua verdadeira essência. E é justamente lá, nesse espaço sagrado, onde repousa a chave que te conecta com a cura, o despertar e a reconexão com aquilo que muitos chamam de fonte, Deus, consciência ou simplesmente o todo. Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Afinal, qual é o real sentido de sentar, fechar os olhos e silenciar? Será apenas para aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, acalmar a mente? Sim, mas isso é apenas a superfície, um mero vislumbre do que existe além. Meditar é muito mais do que uma técnica. É um reencontro com você mesmo, com quem você sempre foi, antes de todas as máscaras, antes de todas as dores, antes de todos os condicionamentos. Meditar é recordar. Recordar que você não é seus pensamentos, que você não é suas emoções, que você não é o passado que te contaram, nem o futuro que te fizeram temer. Meditar é o caminho que os mestres de todas as tradições, do Oriente ao Ocidente, dos místicos aos cientistas, apontaram cada um à sua maneira, como sendo a via mais direta de retorno ao estado original do ser. Ciência e espiritualidade finalmente se encontram. Durante milênios, os mestres espirituais já sabiam: tudo aquilo que procuras já está dentro de ti. Você já percebeu que o mais profundo despertar pode acontecer em um simples instante de silêncio? Mas agora, até mesmo a ciência confirma. Estudos feitos por neurocientistas como o Dr. Joe Dispenza, Jon Kabat-Zinn e até instituições renomadas como Harvard, MIT e Stanford comprovam que meditar literalmente reestrutura seu cérebro. As ondas cerebrais saem do padrão beta, o estado da mente agitada, e começam a acessar níveis mais profundos como alfa, teta e até delta. Nesses estados, o cérebro entra em coerência e o corpo começa a ativar processos de autocura. Cientificamente, isso é chamado de neuroplasticidade. Espiritualmente, é chamado de milagre. Mas, no fundo, são apenas duas linguagens diferentes, descrevendo o mesmo fenômeno. Quando você medita, você não está apenas acalmando sua mente. Você está, na verdade, se desconectando da ilusão do tempo, do espaço e da matéria. Joe Dispenza nos explica que, ao entrar em estados meditativos profundos, seu cérebro e seu coração entram em coerência eletromagnética. E é nesse estado que você acessa o chamado campo quântico, um espaço onde não existe passado, nem futuro, nem limitações, apenas infinitas possibilidades. Ali, você não está mais limitado à velha identidade baseada no medo, na dor, na escassez, no condicionamento. Ali, você pode literalmente se recriar, se curar, se alinhar, se reconectar com a versão mais elevada de si mesmo. Quantas respostas você já procurou fora, quando tudo sempre esteve dentro de você? Meditar é lembrar quem você realmente é. A tradição do Advaita Vedanta, do mestre Adi Shankara, nos lembra: você não é o corpo, você não é a mente, você é a consciência ilimitada que percebe ambos. O que isso significa na prática? Significa que quando você se senta para meditar e observa seus pensamentos, você percebe que há algo em você que não muda, algo que sempre esteve ali, observando, testemunhando, silencioso, mas absolutamente vivo. Esse algo é você, seu eu real, seu eu superior, sua conexão direta com o divino. Do ponto de vista da medicina energética, quando você silencia,
Seu sistema nervoso autônomo ativa o chamado estado parasimpático, responsável pela regeneração do corpo. Suas células começam a produzir hormônios de equilíbrio, como serotonina, dopamina e ocitocina. Seu campo eletromagnético se expande, suas emoções começam a se reorganizar e até mesmo doenças crônicas, traumas emocionais, dores antigas, começam pouco a pouco a perder a força. Não é mágica, é pura biologia, alinhada com a espiritualidade. O corpo, finalmente, começa a lembrar como é estar em estado de harmonia. Os mestres do Zen dizem: antes do despertar, cortar lenha e carregar água. Depois do despertar, cortar lenha e carregar água. Isso significa que, externamente, nada muda, mas internamente, tudo se transforma. Você começa a perceber que o que te fazia sofrer não era o mundo, e sim a forma como você se relacionava com ele. O que te prendia não eram os fatos, e sim as histórias que sua mente contava sobre os fatos. O silêncio te revela que a paz nunca esteve no futuro. A cura nunca esteve lá fora. O despertar nunca foi um prêmio para poucos. Ele sempre esteve aqui, agora, neste instante, te esperando. Quando você silencia profundamente, quando atravessa as camadas da mente, da emoção e do corpo, você chega no ponto mais íntimo do seu ser. Ali não há mais separação. Ali, você não é mais alguém. Você é tudo. O Tao chama isso de retornar ao sem forma. O cristianismo místico chama de unidade com Deus. O Vedanta chama de Satchitananda, ser, consciência e beatitude. A física quântica chama de campo unificado. E você, talvez, chame simplesmente de paz. Mas será que a paz que você busca não está tentando te encontrar neste exato instante? E então, quando você volta desse espaço, volta para a vida, volta para o cotidiano, volta para seus compromissos, suas relações, seus desafios, mas algo em você mudou. Você não é mais alguém que busca desesperadamente a felicidade. Você é alguém que leva a felicidade aonde vai, porque agora você sabe. Sabe que, aconteça o que acontecer lá fora, aqui dentro, existe um espaço que nada, nem ninguém, pode tocar. Um espaço onde mora a paz, onde mora o amor, onde mora Deus, o poder do agora, o momento onde tudo acontece. Quando você medita, algo extraordinário começa a acontecer. Pela primeira vez, talvez em muito tempo, você abandona a prisão do passado e solta a ansiedade pelo futuro. Você aterrissa-te no agora, e neste instante, você percebe uma verdade tão simples quanto libertadora. Nada existe fora deste momento. Tudo o que você chama de vida acontece apenas aqui, no presente. O passado não passa de memória. O futuro não passa de imaginação. Mas o agora, o agora é real. É no agora que o corpo se cura. É no agora que a mente se silencia. É no agora que o espírito se expande. O mestre Eckhart Tolle nos lembra: o poder está sempre no agora. Fora dele não há vida. A ciência confirma. Quando você acessa estados meditativos profundos, seu cérebro desacelera a produção de ondas beta, associadas à preocupação, estresse e controle, e começa a gerar ondas alfa, teta e delta, associadas à criatividade, intuição, estados de cura e expansão da consciência. Nesses estados, algo incrível acontece. O cérebro e o coração entram em coerência. Seu campo eletromagnético se torna mais organizado, mais estável, mais poderoso. E é nesse campo, nesse espaço invisível, que você começa a emitir frequências capazes de mudar sua realidade. Joe Dispenza nos ensina: quando você muda, tudo muda. E ele não está falando de mudança superficial, mas de uma mudança vibracional. Se você chegou até aqui, respire fundo. Esse é um daqueles momentos que transformam tudo. Eu preciso te dizer algo de coração. Foi exatamente esse conhecimento que mudou minha vida. Aprender a silenciar a mente e ouvir a voz do meu interior
foi o que me levou a encontrar a paz que eu tanto buscava, a reconexão com o meu eu superior e uma cura que veio de dentro, silenciosa, mas profunda. Por isso, eu te convido. Permaneça comigo até o fim desta jornada, porque o que vem adiante pode ser exatamente o que sua alma está pronta para lembrar. Quando você entra no campo quântico, no vácuo das possibilidades infinitas, e sustenta uma intenção elevada, unida a uma emoção elevada, como gratidão, amor, compaixão, você literalmente começa a informar o campo. O campo responde, porque no fundo, você nunca esteve separado dele. Você é uma extensão do próprio campo. Você é o observador criador. A cura não vem de fora. Ela emerge do seu próprio estado de ser. Os grandes físicos modernos como Niels Bohr, Max Planck e David Bohm já sugeriam isso. A matéria não é algo sólido. Tudo o que existe é energia em diferentes estados de vibração. Quando você muda sua vibração interna, você começa a colapsar novas realidades no campo quântico. Sua biologia responde. Seu sistema imunológico se fortalece. Suas células começam a vibrar em ordem. Seu campo energético se reorganiza. E, pouco a pouco, você percebe a realidade externa nada mais é do que um espelho do seu estado interno. Muitos chegam até aqui buscando cura. Cura física, emocional, espiritual. E a boa notícia é que ela está aqui. Mas há uma chave que poucos compreendem. A verdadeira cura não é consertar um corpo quebrado. A verdadeira cura é lembrar-se de que você nunca esteve quebrado. Seu corpo é inteligente. Seu corpo sabe como se curar. Seu corpo é apenas uma extensão da sua consciência. Quando você alinha mente, coração e espírito, o corpo responde. O trauma começa a se dissolver. As feridas emocionais começam a cicatrizar. O sistema imunológico se fortalece. E o que parecia impossível se torna natural. O silêncio é mais do que a ausência de som. O silêncio é a presença plena da consciência. Quando você silencia, você não foge da vida. Pelo contrário, você finalmente começa a viver. No silêncio, você percebe que o medo se dissolve, a ansiedade perde a força, a dor começa a se transformar, a dúvida dá lugar à clareza. No silêncio, você se reconecta com sua verdadeira identidade. E então algo mágico acontece. Você não busca mais a paz. Você se torna a própria paz. No âmago mais profundo do seu ser, habita uma inteligência infinita. Os hindus chamam de Atman. O cristianismo místico chama de Cristo interior. O sufismo chama de amado divino. O taoísmo chama de Tao. A ciência começa a chamar de consciência universal. Esse eu superior não está separado de você. Ele é você. Mas você só consegue ouvi-lo no silêncio. É no silêncio que você ouve a voz da intuição. É no silêncio que você percebe os sinais do universo. É no silêncio que você se reconecta com a fonte. Quando você penetra profundamente no espaço do não pensar, você percebe que não há dois. Não há você e Deus. Não há você e o universo. Existe apenas um campo, uma consciência, uma inteligência viva, amorosa, criativa, que permeia tudo. Você não está separado disso. Você é isso. Eu e o Pai somos um. Tudo no universo está dentro de você. Rume e, ao se lembrar disso, você se liberta, você se cura, você desperta. Quando você abre os olhos após meditar profundamente, o mundo lá fora é o mesmo. Mas você não é mais o mesmo. Você volta mais presente, mais inteiro, mais consciente e, sobretudo, mais conectado com o milagre da vida. O que antes parecia difícil se torna leve. O que antes parecia impossível começa a se manifestar. Porque agora você sabe, a realidade externa não cria seu estado interno. Seu estado interno cria sua realidade externa.
Esta jornada não termina aqui. Pelo contrário, ela está apenas começando. Cada vez que você fecha os olhos, cada vez que silencia, cada vez que respira consciente, você se aproxima mais do seu verdadeiro lar, do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira missão. A missão de ser quem você nasceu para ser, um co-criador consciente, uma extensão viva da própria fonte, um canal do amor, da cura e da luz aqui na Terra. Se esta jornada ressoou no seu coração, se em algum instante você sentiu o toque suave da verdade, o chamado silencioso do seu eu superior, então permaneça conosco. Este canal é um espaço sagrado para a expansão da consciência, para o reencontro com a alma e para o despertar da essência divina que vive em você. Inscreva-se e ative as notificações, porque os próximos vídeos mergulharão ainda mais fundo em temas que revelam o poder oculto do silêncio, os caminhos da cura interior e os portais do despertar espiritual. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência. Suas palavras podem ecoar e transformar outros corações. E lembre-se, você não está só. Estamos juntos nessa travessia rumo à luz que sempre habitou em nós. Até o próximo encontro, na frequência do amor, na vibração do infinito. Gratidão.